Agora foi. Vamos ver, atualiza aí. Foi? Agora aqui tá rodando. Opa, agora estamos aí. Agora, Amplia? agora foi. Agora foi. Agora aqui tá rodando. Opa, agora estamos aí. Tá com. Dá um Ele dá uma. lagzinho. Né? Ainda aí? Agora foi. Mas aí tira o som. Dá um. Ele dá uma. lagzinho. Ainda aí? Agora foi. Mas aí tira o som. Ele dá uma. Foi? Estamos ao vivo? Estamos. Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Dentro do que nós falamos, né, nas outras semanas, com relação aos bate-papos que nós estaríamos fazendo com profissionais e com essa galera que faz arte de verdade, né? Hoje nós estamos aqui com o professor Robson Santos. Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Estamos aí. Firmes e fortes para falar sobre o trabalho que ele desenvolve nesse lugar de arte e cultura popular, né? Como o nosso congresso é uma porta aberta para falar sobre arte, sobre cultura, sobre tecnologia e sobre tudo que a gente acredita como arte, é um tema muito interessante, né? Arte e cultura popular. E aí, professor, todo seu. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. É um prazer, primeiro, participar desse momento, para esse grande evento que é o Conarte, né? Uma iniciativa totalmente diferente, se nós formos analisar o que nós conversávamos há pouco, para que muitos tenham acesso onde, de repente, poucos teriam. Porque a arte ainda é aquela coisa, aquela visão de que é para poucos iniciados, né? Que é uma coisa muito distante da realidade das pessoas. E, de repente, quando você populariza isso, você também começa a desmistificar esse universo. Esse universo tão amplo que está no nosso dia a dia. Porque olhar ao redor, onde está a arte? E é o que nós discutimos. O que é arte? É uma pergunta que, nossa, desde o Cole e outros ali, aquele livro da série Primeiros Passos, o que é arte? Todo mundo vai para o Cole tentar. E a gente fica nessa discussão, o que é arte, o que é arte. E nessa transição e essa transitoriedade entre o que o mercado diz que é arte, aquilo que o povo diz que é arte, aquilo que a cultura diz que é arte, e as discussões também do que uns dizem que é e os outros dizem que não. Então, no meu viés, eu não sou, embora tenha algumas experiências com a plástica, eu não sou artista plástico, o meu viés da arte é muito mais o teatro e a literatura também como arte, e pesquiso a cultura popular. A cultura popular é a minha área de vida, há mais de 25 anos. Então, algo que eu comecei por curiosidade, brincando. Um belo dia um amigo disse, você gosta de folclore? Por que você não vai fazer o curso de folclore? Eu falei, que curso de folclore? No Museu de Folclore. Eu falei, que museu de folclore? O museu na época, isso eu estou falando de 91 para 92, faz um tempinho, né? Era na Oca, onde hoje é a Oca, era o Museu de Folclore de São Paulo, Museu de Folclore Rossini e Tavares de Lima. E foi ali que eu comecei os estudos de folclore. Lógico, algumas coisas dali eu já saía indagando, por que folclore e não cultura popular, por que cultura popular e não folclore, e são discussões e linhas diferentes. Mas foi daí que eu comecei a enxergar o mundo e o Brasil principalmente, que meu foco é Brasil, de uma forma diferente, entendendo esses fazeres populares, essa cultura popular, essa prática que as pessoas têm no seu dia a dia, sem aquela inserção no sentido de academia de arte, mas que trabalham e produzem a sua arte. Então aqui nós colocamos aqui um cenarinho, né? Então, a colcha de retalhos, até lembrando, por exemplo, na exposição da Mão do Povo de Deus, a que teve agora no MASP, uma nova exposição, mas isso voltando ali na bobagem, esse fazer, essa questão, né? Como é que é isso? Você transformar o que não serve, porque o retalho, né? E transforma-se em uma peça. Hoje o pessoal chama de retrô, de vintage, tem toda essa questão, mas nós temos aí um fazer popular. Quer dizer, a cultura popular, ela está totalmente carregada, vamos usar esse termo, de fazeres, de práticas cotidianas. E aí a pergunta é, será que aquilo que eu faço no meu cotidiano é arte? Será que aquilo que eu faço no meu cotidiano no sentido utilitário, ou no sentido simplesmente para decorar a minha estante, eu vou chamar de arte? Alguns vão dizer que não.
Outros vão dizer que sim. Então, mas será que é mais importante nós ficarmos focando naquela discussão, é arte, artesanato, o sexo dos anjos, e não aproveitarmos o que tem de melhor dessa produção humana? Porque, antes de tudo, a gente tem que pensar que a arte é produção humana. É arte, né? Porque é essa questão que nós temos uma indagação. Quem diz o que é arte? É aquilo que a gente estava falando, né? Uma galera já questionou a gente, por exemplo, vocês vão fazer um congresso falando de arte, mas a arte é um universo tão gigantesco, e aí? Ano passado, quando nós fizemos a primeira edição, nós tínhamos o tatuador, nós tínhamos a chefe de cozinha que falou de arte na culinária, e aí a gente para pensar e fala assim, gente, essa pergunta, né? O que é arte? O que é arte para mim, o que é arte para você, o que é arte para você? E é um universo gigantesco, né, professor? Exatamente. E o que é arte para o crítico de arte e principalmente para o mercado de arte? Eu acho que aí nós temos umas questões, né? Você pega as obras do Damian Hirst, por exemplo. Mãe e Filho, que é aquela vaca, aquele bezerro cortado ao meio. Quanto vale aquilo? Alguns vão dizer, isso não é arte, outros vão dizer que é arte. Nós falávamos há pouco a polêmica do Man. Uns vão dizer que aquilo é arte, outros vão dizer que não. Então o mercado também direciona. E aí se a gente vai ver dessa forma, não, tatuador não pode pensar em arte. Então novamente eu estou fechando esse universo que ele vem se ampliando. Um tatuador, um desenhista, quer dizer, então o desenho não é arte. Então, são fronteiras muito ridículas, eu vou usar esse termo, que eu acho que eu não vejo de outra forma, para a gente ficar discutindo e subvalorizando produções humanas. Assim, um dos assuntos que nós vamos abordar esse ano no Congresso é a influência que a tecnologia hoje tem também nesse universo de arte, né? Hoje nós vivemos aí essa fase do mundo virtual, onde, né, e assim, isso contribui, isso tem uma contribuição muito bacana e direta nesse universo de arte, mas como que nós podemos colocar a nossa cultura, o que eu imagino como arte dentro desse lugar com qualidade, com criatividade, né? Então a gente vai falar sobre tecnologia, sobre ferramentas, como que a tecnologia pode influenciar essa arte pode... então é uma das coisas que a gente vai falar, é muito bacana tudo isso, né? Então, com certeza, vamos pegar um pouco, falar do design, né? Eu tenho desenvolvido um trabalho com fotomontagem com alguns alunos, com alguns workshops, e eu volto lá atrás do dadaísmo, na Hannah Resch, por exemplo, a questão da colagem, né, da foto. E hoje eu estava numa universidade e uma das participantes veio me mostrar um trabalho de um paulista, ele é do ABC, Anderson Lopes, um trabalho muito bom. Ele faz fotomontagem usando basicamente Illustrator e Photoshop. E aí eu vou dizer, não, mas a fotomontagem tem que ser aquela que vem lá do dadaísmo, que usava papel e cola. Mas nós temos a tecnologia na mão, nós temos hoje outras formas de produzir. Então é isso que nós temos que entender. E aí, puxando um pouco para a cultura popular, é algo que eu discuto muito também. Porque na cultura popular existe aquela visão que você tem que ser meio purista. E não existe cultura pura, já começa daí. O primeiro erro, né? Como que eu vou falar de cultura pura e principalmente cultura brasileira? Então eu costumo usar um exemplo, aquele bolo de fubá da família que vem da tataravó, e a avó colhia o milho, ela preparava o fubá no pilão, tal, para fazer o bolo de fubá. E aquele bolo, de repente, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, é tradição de família. E isso passou, chegou hoje, vai na mão da minha mãe, por exemplo. Não, a gente tem que fazer o bolo. Mas hoje eu tenho fubá pronto. O fato de eu não pilar mais o milho, você já pilou o milho? Já foi pro pilão? Meu amigo, olha, não é à toa, tem que ter muque, cara. O meu pai, quando a gente era moleque, ele pilava o café, né? Então. O papai, ele plantava o café em casa, ele tinha a horta dele, então ele colhia o café, deixava secando lá no sol do jeito que ele fazia e botava a gente para fazer. Isso é o processo. Haja abraço, né? Então, quer dizer, poxa, imagina, a pessoa chegou e falou, nossa, esqueci de fazer o bolo hoje que é tradição, eu vou pilar fubá. Aí a tradição acaba. Não, eu uso o fubá pronto, quer dizer, usar o fubá pronto, que é algo que nós temos hoje de um período, de um progresso, descaracteriza esse fazer popular. Então é isso que muitas vezes eu discuto. Você pega o caboclo de penas, o caboclo de lança do Maracatu, lá na zona da mata do Pernambuco. Eles usam as penas.
Essas penas muitas hoje vêm da 25 de março. Quer dizer, o fato de eu comprar essa plumagem descaracterizou essa manifestação popular, essa arte popular, essa cultura popular. Então nós temos que começar a pensar de uma forma também evolutiva. Existe, por exemplo, o caboclo de lança. São os homens que saem como caboclo de lança, a mulher não sai. Eles costuram os surrões, eles bordam. Olha que loucura, o cara está lá batendo, cortando o cano e depois vai para a dança. Como é o caso do cavalo marinho. Então, todas essas manifestações, é lógico que nós hoje não precisamos mais ir para uma roca de ferro fazer o tecido, eu compro tecido. Mas a cultura permanece, porque a cultura ela se transforma. Ela não é estática. Essa visão que tem aí entra uma discussão, o folclore é aquilo que é antigo. Não. As teorias de folclore também deixam claro que essa dinâmica e essa transformação. O fato de algumas correntes usarem cultura popular, outras correntes usarem folclore, ou não usarem por seu neologismo, essa questão de vir de fora, Inglaterra, toda essa história do folclore, eu até entendo, mas nós temos que entender que teoria é essa, o que ela diz. E essa transformação da cultura. Algumas coisas permanecem. Eu tive o ano retrasado, se não me falha a memória, em Taubaté, participando de um coletivo lá de Taubaté, chama Prosa, e foi uma das experiências fascinantes assim, da minha caminhada. Eu fui para a casa do figureiro, e ali eu fui falar sobre a cultura popular, falar sobre a cultura do Vale do Paraíba, que é meu chão de pesquisa, e junto comigo tinham 3 figureiras. Então, quer dizer, o papo tinha que durar 40 minutos, durou 2 horas e pouco. E aí a Tânia me deu de presente esse pavão, que é o símbolo da cultura popular no Vale do Paraíba e o símbolo dos figureiros. Quer dizer, quando você fala em figuras, né, porque aqui eu tenho um pavão, você vai falar, mas por que o pavão é o símbolo? Ele foi eleito, e esse azul é um azul tradicional. Isso aqui você vai encontrar o tempo todo ali no Vale do Paraíba, principalmente em Taubaté, aquela região. Há muito tempo atrás eram mulheres, hoje tem homens também que fazem figuras. Elas são modeladas e estão secas ao sol. Então, a Tânia me deu essa daqui de presente, deu um xodózão com ela. E além de ser uma peça muito bonita. Mas aí me contaram uma coisa engraçada, porque aqui isso é feito na mão. Então dá pra gente perceber que é o formato do dedo. Né? O formato do dedo nas asas do pavão aqui. Aí eles me disseram que há um tempo atrás, um pessoal de consultoria foi até lá propor para eles que eles fizessem de uma outra forma para ganhar mais dinheiro. Então, a partir disso, eles fariam um molde de silicone. E no molde de silicone, em série, eles põem o barro tudo, fecha e faz um monte. Eles não quiseram. Porque é o que cada figureiro tem o seu jeito. E o que eles disseram é cada peça tem a minha digital. Se vai sair tudo em série, o que tem de diferente da minha e da sua? Então, é uma coisa que veja, existe algumas coisas de resistência, mas é sábio o que ela está falando. O que diferencia esse fazer popular de um fazer quando você vai às antigas feiras de artesanato que nós vamos hoje, que tem tanta coisa xing-ling, tanta coisa importada de resina que chamam de arte, o artesanato ficou longe, né? De repente você encontra um cara que ainda faz ali macramê. Outro dia eu estava passando em Santo Amaro, pessoal, o cara fazendo macramê no bazar ali para fazer suportes de vaso. Então, irmão, ainda tem gente que faz, mas os outros compram isso pronto, quando não vem importado, que é muito mais barato, e perde-se o sentido desse fazer popular. O Gonzagão, né, num dos discos emblemáticos, ele ao vivo, ele conta que ele estava na feira de Caruaru, e aí passou nas barracas ali vendo aquelas figuras, e a gente encontrou com o Vitalino, falou, mestre, aqui é a sua barraca, não é? Então, mas lá atrás também disseram que era de Vitalino, o outro também disse, e aqui está o senhor, foi, meu filho, aqui é tudo Vitalino. Assim, é o fazer, né? Aquelas peças de barro. O Vitalino criou a linha dele, e criou uma escola popular que também está aí. Então vejam que é difícil a gente começar a colocar distâncias, limites, fronteiras entre o que é arte e o que é arte popular. Quando você encontra um MASP, por exemplo, com a exposição da Lina Bobardi, passado, com essa questão, a mão do povo brasileiro. Você fala, como é que é isso? Né? Você vê uma arquiteta italiana que vem procurar aqui. Tem um grande mestre meu, né? O professor Alberto Ikeda, que é da Unesp, o Ikeda, assim, é um barato, porque é um japonês que pesquisa a cultura popular, toca um belo cavaquinho, viola e pandeiro. Que legal. Então, como é que é essa questão? Então, a cultura popular, veja, diferente de uma arte endeusada, ela não tem portas. A cultura popular me convida a participar dela.
E o Brasil é de uma riqueza brutal, né, professor? A gente fala aqui das proximidades de onde a gente está, que tem toda essa questão mas, por exemplo, se você vai lá para os interiores, para os lugares mais longínquos aí do Brasil, você vê coisa muito interessante, né? Então, mas veja, é uma outra questão também, Rogério, não precisa ir tão longe. Nós estamos aqui na região de Interlagos, né, a cidade de Dutra, nós estamos, mas aqui para frente nós temos a aldeia, a aldeia Guarani. Então essas peças aqui são da aldeia Morro da Saudade, que é uma aldeia Guarani. Então são peças que eles fazem. Mas fora isso, um dia eu estava numa feira livre num bairro aqui vizinho, a Vila São José, e encontrei um cara vendendo aqueles aviõezinhos que eram feitos de lata de óleo com rabinho de papel. Na feira livre, coisa da minha infância, que também a gente encontra no interior. Então vejam que as coisas vão mudando. Essa permeabilidade que nós temos culturalmente falando em São Paulo permite muito isso. Eu costumo usar essa metáfora para São Paulo, porque São Paulo é uma concha de retalhos de cultura. Porque tudo aqui. Tudo aqui. Beleza. O teu pai é de onde? Meu pai é de Minas Gerais. Minas Gerais. Fazia o café, tudo, aquela coisa. Quer dizer, como é que é isso, né? A gente fala Minas, mas quão longe está Minas da gente? Não é tão assim. E aliás, a gente pega hoje algumas coisas na tapioca, né? Como popularizou a tapioca. A gente vê alimentação. A alimentação, eu acho que ela sintetiza bem a cultura popular de qualquer povo. E essa troca é muito grande. Então é lógico, a gente sai, por exemplo, outro dia eu fui a Benedito Calixto, que lá eles têm uma barraca chamada Embaixada Paraense. Eu queria comer maniçoba, eu queria comer comida paraense. Sabe? Então São Paulo permite isso. Aí no Senac, esses dias eu participei de uma banca com umas pessoas do Pará, e aí a orientadora falou assim, você conhece tudo? Eu falei, não é que eu conheço, eu pesquiso. Então eu brinquei que o pessoal falou, qualquer dia eu vou para aí comer açaí com farinha, como vocês comem. Quer dizer, então essa riqueza que nós não podemos fechar os olhos. E é o que entristece. As pessoas olham mais para fora do que para cá. Quer dizer, o Brasil não conhece o Brasil. A Elis cantava isso em Querelas do Brasil, e é verdade. Nós não conseguimos ver essa questão. Então o fazer popular, a arte popular, quando a gente fala de um mestre Vitalino, eu pesquiso o Vale do Paraíba, então essa região ali, quando nós vamos para os carnavais ali de São Luís do Paraitinga, que é uma cidade que eu frequento muito, então ali o Benito Campos, ele é um carnavalesco, é um dos carnavalescos, e ele faz os bonecões também. Esses bonecões feitos da mesma forma que nós encontraríamos em Olinda. Então ali ele coloca de metal. Eu acompanhei me orientando há uns anos atrás em Monteiro Lobato, também no Vale do Paraíba, no carnaval. Lá eles têm os pereirões. Pereirão, ele é feito, a cabeça é uma coisa assim, imensa, com fibra, com peso. E aí o Benê, que é também um artista popular, um figureiro lá de São José dos Campos, a mãe dele, Dona Lili, que é falecida, era uma grande figureira, ele foi para Monteiro para passar a técnica dele, que é com papel. Foi um pau na cidade, porque aqui nós não fazemos assim. Então olha como é engraçado, né, essa coisa. A nossa forma de fazer a arte popular é assim. Então eu posso até ver a sua forma, mas nós temos uma tradição, uma cultura e uma manutenção dessa cultura de pai para filho que vai sendo transmitida. Então isso é muito legal. E olha, eu pus aquilo no ombro. Meu amigo, pesa. Eu dei valor, viu? O cara tem que estar muito cachaçado para sair pulando que nem um doido com aquilo que pesa. É de jacá ainda, aquela jacá de taquara, né, que eles fazem. Quando ela está verde, ela é mais pesada. Secando, ela vai ficando mais leve, mas uma madeira aqui para apoiar nos ombros, uma espuma, mas é muito pesado. Agora, mas depois sai na festa, ninguém... Pois é. Aí você fala, como é que pode, né? Como é que você pode, essa questão de sair na festa e você não perceber o peso? Por exemplo, o cavalo marinho, que é uma dança típica da Zona da Mata pernambucana, dura de 12 a 14 horas uma festa, vira à noite, e o cara já trabalhou na cana o dia todo. Como é que pode? Quer dizer, tudo bem que eu falo, é muita cachaça que é o combustível, não pode faltar. Porque cultura popular e cachaça combina muito bem, né? Uma coisa que é engraçado isso. Então, quando você fala em cultura popular brasileira, nesse viés de olhar para uma arte, para a questão estética, porque também tem muita discussão, né? Você fala, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, o design do povo, mas isso não pode ser considerado design porque não tem uma estética. O que é estética? Esses dias na Paulista eu encontrei com o Renato Firmino, que é um carroceiro que dorme ali em frente ao Trianon, e ele é um pintor. Ele constrói as suas carroças, pinta a carroça, inclusive ela estava exposta no MASP, naquela mostra da Avenida Paulista.
A Rochelle fez uma videoinstalação. E aquela carroça onde estava o vídeo da Rochelle é do Firmino. E outro dia eu estive na Paulista e encontrei com ele. Quer dizer, daqui uns, tirei umas fotos, vou levar para ele, tudo, para fazer um trabalho. Porque ele tem todo um... Ele é um rapaz deficiente físico, que carrega a carroça, dorme na rua e ele pinta, ele cria, quer dizer, e a estética dele? Ele tem uma estética popular, uma estética naif, que eu posso chamar de naif, que aí já é também um termo que vem no mercado, né? Não é uma coisa, porque ele vai falar para mim, eu pinto. Eu lembro uma pesquisa que eu fiz de cultura caiçara e estava o senhor Adelino tocando viola e era uma cana verde. Eu falei, senhor Adelino, o senhor está tocando uma cana verde. Ele falou, não, meu filho, daqui é uma bobajada qualquer. Quer dizer, e aí entra a cultura popular. Quem diz que aquilo é cultura popular? É uma pergunta também que a gente faz. Tem um ensaísta francês, o Jean Chartier, tem um artigo dele, ele começa, a frase já começa arrebentando. Cultura popular é uma categoria erudita. Porque sou eu que digo. Eu que vou lá no campo, a gente estava falando há pouco dos tapetes de Corpus Christi. Eu que vou lá com uma máquina fotográfica, com uma equipe de pesquisa, pesquisar a cultura popular, que eu disse que é cultura popular. Para eles é algo do dia a dia, cultura religiosa. O ano retrasado, quando eu coletava dados para esse artigo que eu e a Ana May estamos escrevendo, eu provocava. Falei, mas você passou a noite fazendo tapete, pisaram tudo. Você não fica bravo, não, que estragaram o seu trabalho. Não, é para o Senhor passar. Eu não faço para ninguém, eu faço para Deus. Eu faço para o Senhor passar. E o que motiva esse fazer? Porque são obras. E esse ano, você falou do tatuador, me ocorreu. Uma moça da cidade teve câncer. Então ela fez uma promessa de fazer um tapete para o São Pelegrino. E ela chamou um amigo que é tatuador para desenhar o tapete para ela. Porque ela não sabia desenhar. Mas então olha lá, como é que é isso? Nesse momento ele se torna o quê? Um artista popular? É um tatuador, tatuando na rua, né? Uma coisa, e fez um trabalho divino. Quer dizer, então essas inserções são possíveis. Não dá para eu pensar em cultura popular e arte se eu não conseguir ver que elas assim, imbricam, elas conversam. Existe um diálogo. A gente vai por o Bispo do Rosário, vamos pegar a própria polêmica do bispo, né? Quando a obra dele vai representar o Brasil e a turma fala, pô, isso é arte. Um louco fez isso, a gente chama de arte, e a obra do Bispo do Rosário, eu quando a vi na Bienal, é aquela coisa que você parar e ficar embasbacado, falando, o que é isso? Sabe? A qualidade do trabalho dele, o cuidado, o apuro desse trabalho. Então não tenho como dizer que aquilo não é arte. Por quê? Porque ele não foi iniciado numa academia de belas artes. Então é para polemizar um pouquinho, né? Para a gente complicar um pouquinho essa questão. Legal, professor. É muito abrangente, né? Assim, por isso que é o que nós buscamos dentro desse lugar de arte que a gente está trabalhando com bastante afinco aí, a nossa equipe, que é levantar essas discussões, né? O que é a arte para você, o que é a arte para mim, o que é a arte, né? E no final das contas a gente chega naquela conclusão que arte é arte, né? Cultura é para mim, é para você, o que é para mim, é para você, o que é bonito para você pode não ser para mim, mas e é essa coisa da cultura dos lugares, da beleza que cada lugar tem, né? A riqueza de tudo isso. Isso é sensacional. O seu trabalho é bem bacana, né, professor? Eu curto bastante. Como eu disse, eu comecei esse curso ali, uma indicação do amigo meu, o Fernando, grande amigo, pianista, ele que na época me falou desse curso. E eu fui por curiosidade, eu falei, eu vou lá para conhecer um pouquinho mais. Meu amigo, eu fui contaminado pelo bichinho do folclore lá no museu, pelo bichinho da pesquisa, e não dá, não consigo. Você vai para o lugar e eu, assim, o meu mestrado, quando eu cheguei lá no Mackenzie, foi onde conheci o Risoli, o Roberto, toda essa galera toda do Mackenzie, né? E eu cheguei lá com a ideia de trabalhar o folclore em sala de aula. E um belo dia eu resolvi trabalhar a questão da cultura caipira, desconstruir o caipira. O estereótipo do caipira, né? Passando pelas letras, pelo teatro, pelo cinema. E eu lembro que o Norberto, grande amigo também, grande parceiro, ele falou, quando eu falei para o Norberto, eu vou pesquisar isso, ele falou, parabéns, agora você começou seu mestrado. Eu falei, como assim, Norberto? Ele falou, você chegou aqui muito cheio de razão, muito cheio de saber, você sabia o que você queria, agora eu estou gostando. Na época, eu falei, o que o Norberto está dizendo? Mas é verdade. Então, quando você começa a entrar para a cultura caipira e você começa a Então
É com essa visão que eu vou a campo. E não tem como você fechar os olhos. Você falou bonito, né? A beleza, a estética. Eu ainda esses dias de sala de aula lembrava, né? Que você pegar a antiguidade clássica, não tinha gente feia na Grécia, né? Aí você vê hoje na TV, você fala, meu Deus do céu. Porque era o quê? Era um ideal de beleza, né? Era uma beleza construída. Que é um pouco do que a gente vê hoje com toda a tecnologia, no Photoshop, por exemplo. Santo Photoshop. Santo Photoshop. Aqui não dá, eu tô gordinho, tá ficando redondinho, não dá. Tem que começar, tem que fazer um Photoshop já no vídeo, pra gente deixar assim, esbelto, os 20 anos mais novo. Mas é essa a questão. Eu quero isso. Você tem, é um ideal que você cria. Então, será que a arte ela está a serviço desse ideal? E por isso as pessoas se distanciam. E quando você vê a arte popular, a pessoa que está ali fazendo... Um dia eu estava no Embu, um santeiro de barro. Meu, é uma coisa se parar e ficar assim... A perfeição que ele está lá esculpindo, modelando tudo. Ou um ferreiro, uma vez num Revelando São Paulo, o cara ali fazendo aquelas flores de metal, e na bigorna ali, batendo fogo e vai o fole. E fala, meu, como é que é isso? Ainda tem gente que está seguindo outros processos. Então, muitos já me falaram, por que você pesquisa isso? Isso não dá dinheiro. Mas eu não sei, não posso dizer que dê ou não dinheiro, não é essa a questão. Mas dá um prazer. E te faz ampliar tanto a visão de mundo. E principalmente o respeito ao outro. Quer dizer, você lidar com a cultura popular é você realmente entender que o outro, naquele momento que ele te recebe, ele está dando o melhor dele para você. Eu tive agora em São Luís do Paraitinga e fomos conhecer uma senhora benzedeira. E ela faz queijo, requeijão de prato. E em vez de eu comprar no mercado, eu fui comprar com ela na roça. Então nós chegamos, aquela casinha assim, de caipira mesmo, o fogão de lenha, tudo preto da fumaça e tal. E conversamos, ela veio a mim, filho, vamos conversar. Ela falou assim, não, eu vou trazer um café para vocês. E aquele café mineiro, você falou que é um café fraco e doce, né? Eu que estou acostumado com café forte, sem açúcar. Então ela trouxe ali torrada, trouxe manteiga, trouxe isso. Quer dizer, poxa, não, se o senhor não quiser comer, fica à vontade, o senhor almoçou. Eu falei, como não comer? Ou beber um café daquele? Porque não tem, porque ela está me dando o melhor dela, né? Naquele momento, aquilo que ela tem todo carinho, tudo aquilo que ela tem para me oferecer. Tem um outro, foi o mestre também, faleceu ano passado, o seu Geraldo Tartaruga, ali em São Luís do Paraitinga, porque aí entra para pesquisa de oralidade, os contos, os causos. E ele, assim, nós sentávamos na praça e ele fazia umas artes nas cabaças, com barro. As histórias que ele contava, ele fazia os personagens. Ele faleceu e assim, o primeiro contato com ele falou, o que você quer gravar? Aquela coisa bem... E depois sentávamos na praça, eu lembro da nossa última conversa lá, né, antes dele falecer, eu falei para ele, seu Geraldo, mas o senhor conta histórias, né? O que o senhor pode aconselhar para quem quer começar a contar história? Qual um conselho que o senhor dá? Tem que inculcar nelas, né? Porque quando nós inculca, nós aprende. Olha a sabedoria, quer dizer, isso é a cultura popular. Essa sabedoria que eu, acadêmico, estudante, doutorando, não terei. Porque eu vou beber de uma fonte que não é a minha. Então, outro detalhe importante, quando eu pesquiso a cultura popular, eu não sou um elemento daquela cultura. Eu sou um intruso. Eu estou de fora. Então, por mais, eu aprendi a dançar maracatu, vou aprender a dançar frevo, mas eu não sou um dançarino de maracatu, um dançarino não, um brincante de maracatu, não sou um brincante do frevo, não sou um brincante do cavalo marinho. Porque é isso, eu falo, eles vão apresentar o boi, não, nós vamos brincar boi. Porque tem essa questão que é muito... Então você põe nome, eles vão chamar do jeito deles. Então isso é uma coisa que é muito interessante também. E olha como é engraçado, nós falamos, eu quero aprender... artes plásticas, eu quero aprender pintura acadêmica, eu tenho que ir para uma instituição ou pagar alguém para isso. Aí de repente fala, não, mas eu quero aprender, Benito, como aconteceu comigo, quero aprender a sua técnica de máscaras e bonecos. Chega aí. Então olha a diferença, né? Então o artista popular, ele precisa disso para viver, que ninguém vive de brisa, porque a turma tem essa visão, que artista vive de brisa. Né? Você é ator, você vive de vento, para quê? A gente vive de prazer, é cineasta, vive... Tem uma pergunta aqui. Com toda essa questão. Primeiro a Margarete está dizendo que ela é fã de vocês dois, que vocês são lindos. Obrigado. Agora o Marcos Vinícius. As ditas belas artes podem ser consideradas manifestações culturais ou por estarem dentro da academia elas têm uma outra
categoria? Bom, Marcos Vinícius, meu filho. Daí, ficou com medo de guardar bronca, né, filhão? Bom, filho meu, acho que essa questão, e vale para todos, volta à questão, que é cultura. Então, as belas artes, elas são manifestações culturais, mas o que eu posso diferenciar, elas seriam manifestações culturais acadêmicas, talvez, e não populares, no sentido daquele que faz com o que ele aprende no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua troca. Então nós temos, eu não posso dizer que a arte não é cultura. Agora, quando a gente pensa em cultura, nós a dividimos ainda. Né, nessa questão de uma cultura erudita, que talvez o processo das belas artes, da pinacoteca. Está atrasada. Pronto, Voltou. Então voltamos aqui ao vivo, diretamente para vocês. Os nossos comerciais falharam, mas nós já voltamos. Bom, voltando a essa questão da cultura. Ainda temos uma divisão da cultura. O que é a cultura erudita, uma cultura popular e uma cultura de massa. Só que se a gente for pensar, quando nós tínhamos alguns estudos estratificando as três, nós perdíamos muita coisa. Porque eu não tenho como pensar uma cultura sem pensar na influência do outro. Então quando eu falo belas artes, uma academia de belas artes, por exemplo, eu posso colocá-la numa categoria erudita. Aquela que vem de uma instituição. A cultura popular não é institucionalizada. Então, quando eu falo espontânea, entre aspas, é porque eu aprendo pela imitação, pelo gosto, porque dá prazer. A cultura de massa já é aquela que nós estamos até usando aqui, as mídias, não temos como escapar disso. Então, existiam estudos anteriores, até da escola que eu venho, era muito estratificado, isso já indagava que algumas coisas faltavam. Mas, por outro lado, quando você pega a Foco Comunicação, Luiz Beltrão, aí você já vê uma influência das diversas culturas. A própria cultura popular acaba sendo a grande divulgadora da sua realidade. Então eu não posso também descartar o papel da cultura de massa, da erudita, como divulgadora da cultura popular. As três culturas estão muito próximas. Então, quando você pega, vamos voltar à Academia de Belas Artes, Almeida Júnior, Caipira Picando Fumo, que é um quadro emblemático desse pintor acadêmico. Nós temos ali um olhar. Ele olhou esse caipira que está representado ali, academicamente falando, no mundo rural, na roça, no mundo popular onde esse caipira vive. Então eu não tenho como separar. Eu posso dizer, olha, essa cultura acadêmica, tanto que nós temos aí o Sesc, que faz a Bienal de Arte Naif, né, toda essa questão, que são características. Mas quando você vê, por exemplo, voltando aos tapetes, né, eu conversava hoje com a Ana May disso, nós estamos, entre as discussões do design dos tapetes Corpus Christi, nós estamos colocando uma memória da Ana, né, de quando ela inaugurou o MAC da USP. Foi feito um grande tapete de Corpus Christi pelos moradores e devotos de Itapecerica da Serra para a entrada no museu. Então, olha o encontro. Museu, uma instituição erudita, que abre as portas com uma manifestação popular. Então, enquanto nós insistirmos em olharmos as culturas separadamente, nós perderemos a amplitude de cultura e a amplitude de arte. É isso eu, Robson, falando, tá? Vocês não precisam concordar, pode até mandar e falar, não concordo, Robson, discordo, porque eu acho que isso é importante, mas é a visão que eu tenho até pela minha transição como pedagogo, como professor de artes visuais, fui coordenador de artes visuais, como pesquisador de cultura popular. Então, na minha vivência, eu encaro as coisas dessa forma. É isso. Tem mais alguma pergunta, Vitão? Você falou lá atrás da questão da industrialização dessa arte popular, né? Você considera as duas coisas no mesmo patamar, no mesmo ponto, na mesma beleza e continuidade? Ou você ainda valoriza mais esses que vai ser de mão mesmo? Eu valorizo o que é feito à mão popularmente. Porque assim, eu não consigo pensar a cultura popular industrialmente. Olhar dessa forma como no Fordismo, ali, uma linha de montagem, né? Nós pensarmos essa questão meio tempos modernos, Charles Chaplin ali. Porque existem detalhes, como disse a Tânia Figureira, a minha digital está ali, o meu jeito de fazer. E a cultura popular é muito isso, o meu jeito de fazer. Então você vai numa casa de farinha, tem 3 famílias fazendo farinha, cada um tem o seu jeito de fazer. Então se você vai a Taubaté, na casa do figureiro, por exemplo,
você tem esse pavãozinho de várias formas. O que mantém? A cor azul, que é um padrão, padrão deles do vale, né? Esse azul é tradicional, mas a forma de fazer, esse daqui ele está sentado, tem um estão de pé. E se for pensar, né, como a gente falou aqui, o tamanho do dedo, daqui é um dedo feminino, de repente outro é um dedão, vai ficar maior, aquelas coisas. Então todos os detalhes, isso eu não consigo fazer individualmente, porque o que acontece? A Tânia faz 10 pavões, eles não sairão iguais. São 10 pavões diferentes. Ah, mas é o mesmo formato, mas se você olhar, vai ter um detalhezinho. Então isso que é o diferencial na cultura popular e na arte popular. Nós falamos do maracatu. Quantos grupos de maracatu saem no carnaval de Recife? E são diferentes. Os bonecões de Olinda são diferentes. E olha como eles se transformam. Pega um político da vez, pega outro personagem para satirizar. Então, quer dizer, industrialmente, a gente vê as máscaras que vendem também na 25 de março, na Ladeira Porto Geral. Esse ano é a máscara de fulano, outro é a máscara de ciclano. Mas é aquela coisa, padrãozão. Como é que chama aquele filme? Show de Truman? Sim. É o Show de Truman, que é um monte de gente com a mesma máscara, né? Então, quer dizer, o fato de você sair da cultura popular, nesse sentido, na minha visão, do fazer popular individualmente, é correr o risco dessa padronização e uma pasteurização de uma cultura mista, uma cultura mestiça, uma cultura que se vale dessas transformações. Aí, voltou. Bom, voltamos ao vivo aí após os nossos comerciais. Então, falava essa questão do design, né? Você olhar, e aí no caso uma área que tem a sua metodologia fechada, olhar para a cultura popular de uma outra forma, pensar esses fazeres projetuais, essas práticas projetuais, que não é o projeto que o design chama. E aí de repente você fala assim, o que você foi fazendo no design, né? Pelo meu filho que está aí, ó. Ele é designer, e com ele, essa coisa de estudar com ele me fez com que eu me apaixonasse pela área e me descobri, porque também permite uma amplidão para você pensar o mundo de uma forma diferente. Então esses encontros, quer dizer, então veja, é aquela coisa do aprender. Cultura é isso, né? O que é cultura? Cultura é algo mutável, algo que está crescente o tempo todo. Então se eu me fechar no mundinho, eu vou perder o melhor da festa. É isso aí. Não vou, sabe? Então eu preciso conhecer outros universos da arte, outros universos da cultura, questionar, mas ao mesmo tempo né, é uma missão, não vou dizer missão, pode ser, uma coisa que eu escolhi para a minha vida, a defesa da cultura popular. Aproveitando e fazendo a última pergunta bem assim... Capciosa. Você acha que as pessoas estão perdendo esse costume de conhecer e ir atrás de arte e de cultura porque nós estamos fechados nos nossos mundos ou porque a arte e a cultura se banalizou e tudo virou uma arte? Qualquer coisa é arte agora para as pessoas. É uma pergunta, isso daí é uma tese, né? Bom, hoje em dia tem esse viés de que tudo é arte, até porque a arte ela se ampliou em muitas coisas, principalmente com as questões da arte contemporânea. Que até o próprio artista, né, nas conversas que eu tenho com pessoas, ainda tem hora que fala, mas não é? Existe essa coisa, né, do que é fazer arte. Por outro lado, eu acho que, eu vejo assim um movimento, principalmente em São Paulo e Rio, né, de crescente busca pelo universo da arte. As grandes exposições, ainda com todas as críticas que se façam a apoio, Lei Rouanet, o que vai, o que não vai por baixo, não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas as grandes exposições têm atraído públicos cada vez maiores. Quer dizer, quando você pega ali o CCBB, o próprio MASP, a Caixa Econômica, o Centro Cultural Caixa Econômica, tem o Centro Cultural Porto Seguro, que trazem isso e abrem para um povo que começa a entender também uma arte, começa a buscar esse caminho, de repente que vai lá, eu lembro uma vez que eu fui com alunos para uma mostra modernista no CCBB, e muitos iam lá para achar que bonitinho, nossa, que é isso, quer dizer, aquela coisa, e aí eu parei para explicar para os alunos a questão do distanciamento, para você observar a obra, Monet, tal, e aí as pessoas vêm chegando, quer dizer, eu também quero ouvir. Quer dizer, então existe uma busca para a arte, para a cultura, um crescente. Nós temos, por exemplo, mas aqui pode continuar. Aí pode continuar? Aqui na região de Interlagos, por exemplo, nós temos uma... Acabou a luz. Acabou a luz aqui, gente. Olha, a segunda vez hoje, meu Deus do céu. Então, aqui na região de Interlagos, mas aqui, na região de Interlagos eu ainda acho o movimento mais fraco do que, por exemplo, na região do Campo Limpo, Capão, com as fábricas de cultura. Então nós temos hoje uma busca maior por arte e cultura, sim. Isso eu vejo como um grande ganho.
E é isso, né? Agora a luz acabou. Nosso comercial foi um pouquinho mais longo agora e a luz voltou. E é muito obrigado mesmo, assim, professor. Vamos concluir, né? Porque a gente já conversou bastante. A nossa proposta é essa, bater um papo sobre arte, sobre cultura. Se você assistir aí de novo, se você tiver alguma curiosidade, se isso despertar para você alguma coisa que você queira fazer algum questionamento, deixe o seu questionamento aí. Nós vamos colocar os links do professor Robson para vocês conhecerem também o trabalho dele. E aqui é um canal direto, né? Que vocês tiverem de dúvida, perguntem para a gente vai perguntar para ele, a gente responde aí para vocês. E obrigado, professor, por essa oportunidade aí de abrir esse diálogo, né, para falar sobre coisas. Influência nas pessoas pela facilidade de transmissão. Até que ponto isso atrapalha na transmissão de cultura popular ou ela acaba não atrapalhando? Voltou? Pode falar? Responde pra você. A pergunta já mandou aí. Vou de novo. Vamos lá. A Aline Alves. Hoje em dia a cultura de massa tem grande influência... Melhor concluir. Eu respondo para ele. Tá. Você responde depois a pergunta da Aline Alves. E é isso. Professor, obrigado. Eu que agradeço, Rogério. Muito legal. E assim, gente, participem do congresso, né? Isso é um convite que a gente faz para a gente fazer esse nosso evento crescer, ficar cada vez maior, para a gente falar cada vez mais de arte, né? A arte, a minha arte, a sua arte, a arte do professor, a cultura popular, falar de cultura, né? E depois o professor vai responder essa última questão. E obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que participaram conosco aí, acaba a luz, mas tudo bem, gente, estamos aí, mas foi muito legal. E eu reforço o convite do Rogério. O Conarte está aí, segunda edição, online, não há desculpas, falar, poxa, eu não consigo ir. Tá fácil, né? E olha, já compartilhei no meu Face, primeiro lote de ingressos já está à venda. Isso aí. Aproveitem aí, gente. Um grande abraço, boa noite. Rogério, valeu, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, precisamos, estamos juntos aí. E sem esquecer de agradecer o Vitor que está aí tá nos bastidores. Essa voz que você está escutando é o Vitor que está ajudando a gente aqui. Obrigado, galera. Uma boa noite para vocês. E é isso. É isso. Boa noite. Até mais.